Livro do Moon e os Viajantes, autora Lisa Oliveira. Parte 2 A Dança da Folha. Capítulo 13, O Pequeno Mar. Que viagenzinha boa, não? Cheia de ação, quase morremos e agora estamos aqui juntinhos. Disse Aldo abraçando Gaia e Merida que estavam do seu lado. Queria saber o que você disse para ele nos dar essa carroça. Disse Frederica Helena. Esta estava de costas para ele sentada na frente da carroça junto de Lars que guiava os cavalos. Eu disse que explodiria a cabeça dele e dos amigos dele caso não fizesse isso. Respondeu a sacerdotisa um tanto séria. É curioso como você consegue ser doce, gentil e assustador ao mesmo tempo. Disse Frederic se referindo a Helena. Caramba, você é minha heroína, Helena. Foi lá e meteu louco nele e nos amigos dele, sem contar aquela surra que você deu nele. Cara, aquilo foi demais. Exclamou Drew empolgado. Mas você realmente faria isso? Perguntou Eudora a Helena. Não sei, não gosto de violência, às vezes é preciso blefar, mas acho que não foi totalmente um blefe. Para proteger vocês eu acredito que talvez eu tomasse algumas medidas extremas, mas seria em último caso. Respondeu Helena com um olhar distante evitando olhar para eles enquanto dizia essas palavras. Eles viajaram por horas e horas até chegarem no porto ao entardecer. Lars vendeu a carroça e os cavalos e pegaram passagens em um navio até a ilha de Zoe. Chegando lá ficaram admirados. Era uma ilha muito esbelta, com arquiteturas impressionantes, construções em gesso branco com detalhes de madeira e telhados de cerâmica azul de vários formatos. Alguns tetos chegavam a brilhar refletindo o sol. Lá tinha viajantes de todas as raças, sejam humanos, dailens, blatos, gigantes e anões. Mas, em sua maioria, eram Zoimax com pele alaranjada e olhos completamente azuis. O que diferenciava uns dos outros era o cabelo de diversas cores e formas. Sejam todos bem-vindos à Ilha dos Sábios, exclamou Frederico levantando as mãos para cima e logo após fazendo uma reverência à cidade. Ao andar um pouco no meio da praça puderam ver uma enorme estátua de uma mulher com cabelos raspados. Amigos, essa é a grande sábia. Ela é a mais velha de todos nós e está viva há quase 3.000 anos. Inspiração de muitos como eu, contemplem. Continuou Frederic. Frederic Tudor, é você? Perguntou um sábio que estava atrás de Frederic. Ele se virou. Gaspar Blanc. Que prazer em revê-lo, meu amigo. Eles se cumprimentaram. É muito bom revê-lo também, jovem Frederic, mas não vamos nos demorar. Vinha pedido da grande sábia. A rainha nos enviou uma mensagem através dos pássaros. Estávamos esperando por vocês há dias. Venham comigo, a grande sábia os aguarda. Todos seguiram o homem até chegar em uma grande casa. Não chegava a ser uma mansão, ou um castelo, mas para os padrões das casas de Zoimax ela era relativamente grande, porém simples, tratando-se de ser a casa de uma autoridade. Era um modelo meio rústico, mas não deixava nada a desejar na arquitetura, cheia de formas circulares e detalhes em madeira. Ao entrarem na sala, logo viram a sábia de costas. Ela tinha a aparência de uma mulher de no máximo 40 anos, na verdade, bastante enxuta para sua idade. Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los em uma de minhas casas. Espero que possa acomodá-los bem. Eu sou Salabá Aviache, gostaria de saber o nome de vocês. Frederic Tudor. Disse. Em seguida, fez uma reverência. Drew Lich. Tess Frank. Lars Starkman. Gaia Nook. Merida Nook. Aldo de Oerenuk. Freya G da Valquíria. Esqueceu do seu último nome. Sim. Não preciso ocultar o sobrenome da sua mãe aqui. Você é a cara dela, princesa. Uma boa parte dos moradores dessa ilha a conheceram. Disse a sábia, fazendo com que Freya ficasse gelada e com os olhos arregalados. Continuem, disse a sábia. Eudora. Interessante, muito interessante. Comentou Salabá. Helena, só Helena. Astere? Disse a sábia. Todos arregalaram os olhos. Como você sabe? Murmurou Frederic. Eu sei reconhecer um Astere quando vejo um. Faz tempo que não passa nenhum por esta ilha. Respondeu a sábia. São bem-vindos para descansar quantos dias forem necessários, estão sob minha proteção. Fiquem à vontade para conhecerem a ilha. Frederic pode apresentá-la a vocês. Vejo vocês em breve. Em seguida, virou-se para ir embora, mas foi interrompida por Helena. Senhora, eu poderia preparar um jantar para você hoje à noite como forma de agradecimento? Perguntou a sacerdotisa. Claro que sim, vejo vocês mais tarde.
Respondeu Salabai e foi embora. Frederico os levou para conhecer a ilha e a enorme biblioteca dos sábios. Ela possuía cerca de 70 metros de altura e tinha um perímetro bem amplo. Várias escadas de madeira cercavam os andares. Ó céus, quantos livros! Suspirou Merida. Você gosta de ler? Perguntou Frederico. Eu amo ler. Respondeu Adailen ainda extasiada. Aqui está todo o conhecimento do mundo. Continuou Frederico. Depois dos enormes salões de livros tinham salões cheios de artefatos, quase como um museu. O grupo andava por todos os lados do salão bisbilhotando e observando aqueles objetos antigos. Frederico ia contando a história de um por um, até que uma sala em especial chamou a atenção de Helena, que foi até ela e começou a observá-la abismada. Na parede principal continha um par enorme de asas dando um pouco mais de 7 metros de envergadura e 2 metros de altura. A sala dos Astéres. Nesta sala tem tudo o que sabemos sobre eles, inclusive, esse par de asas que está exposto parece grande, mas acreditamos que há outros maiores. Continuou Frederico. O que vocês sabem sobre eles? Perguntou Helena. Menos do que gostaríamos. Respondeu a Salabai entrando no salão. Eles visitavam as terras de Domum, esporadicamente. Às vezes tenho a impressão de que só sabemos sobre eles o que queriam que soubéssemos. Amon foi um gênio ao conseguir matá-los. É uma pena que usou sua genialidade para o mal. Sempre quis saber mais sobre eles. Quem sabe um dia visitarei suas cidades celestiais. Ao longo da minha vida tive o privilégio de conhecer alguns deles. Pareciam muito com os humanos, porém sempre tinham algo a mais. Nunca falavam de si mesmos, seres peculiares e extraordinários. Salabá andou até o centro da sala e pegou uma lança que estava pregada na parede. Essa era uma arma muito poderosa utilizada por eles. Acreditamos que ela canaliza o poder da luz. Já vi uma Astéria derrubar um dragão com uma dessas. Pegue, deixe eu testar uma coisa. Disse a sábia estendendo a lança com suas duas mãos a Helena. A lança era branco cintilante, de um metal diferente, brilhante e possuía duas pontas que se curvavam formando um arco semiaberto. Helena pegou com suas duas mãos. Ao tocar nela a lança começou a reluzir de uma maneira pouco intensa, quase como se tivesse revestida de um material brilhante que só fora possível ver quando Helena a tocou. Que lindo! Disse Eudora admirada. Isso deve custar uma fortuna. Sussurrou Tess. Lars se virou para ela com um olhar de reprovação. Ele estava perto o suficiente para ouvir seu sussurro. O que foi? É verdade, retrucou Tess baixinho para ele tentando se defender do seu olhar. É uma grande relíquia, porém muito perigosa. Por enquanto vou mantê-la aqui. Disse a sábia pegando a lança de volta e devolvendo ao lugar onde estava. Em seguida saiu dali. Eles se dividiram em grupos para fazer o jantar. Eudora e Gaia foram à horta para procurar legumes e verduras. Freya e Dru foram caçar. Lars e Helena foram buscar especiarias. Tess e Aldo ficaram responsáveis pela bebida. Enquanto Merida e Frederica permanecerem na biblioteca procurando livros de receitas. Não sabia que você gostava tanto assim de ler, disse Frederica enquanto observava Merida debruçada em uma pilha de livros. Eu amo ler. É meu passatempo favorito. Pena que tive que abandonar meus bebês quando fugimos. Não dava para carregar peso em uma viagem tão longa. Respondeu Merida. Então vocês fugiram? Mais ou menos. Já tínhamos decidido há algum tempo que não participaríamos mais de um próximo massacre. Não foi só a gente que tomou essa decisão, muitos outros não concordavam. Quando Amon viu que uma parte de seu exército, inclusive, também sua filha, estavam receosos com suas decisões, então, ele declarou morte aos desertores. A rainha Gida da Floresta fez um acordo com Amon. Ela retiraria suas tropas do exército dele, porém o deixaria livre para passar pelas suas florestas, apenas não lutaria mais ao lado dele, mas não o impediria de fazer nada. Nessas condições, ele libertou-os da ilhense da floresta. Eu, Gaia e Aldo estaríamos livres, mas não podíamos deixar Freya lá. Tínhamos que fazer alguma coisa por ela. Freya tem aproximadamente a idade de Aldo e um pouco mais velha que eu. Quando ficamos órfãos ela nos acolheu na época de escola. Viramos melhores amigas, somos quase como irmãs. Crescemos juntas, e não pode se deixar um irmão para trás. Então fugimos com Freya, e agora estamos voltando para onde viemos. Minha barriga até gela de saber o que nos aguarda. Tenho certeza que nossas cabeças serão as primeiras a rolar. Ao dizer as últimas palavras os olhos de Merida encheram de lágrimas, e ela ficou cabisbaixa. Frederica percebeu a angústia no olhar dela. Ei,
Não fique assim, nada vai acontecer com você ou seus irmãos, e se cortarem a sua cabeça eu a pego e coloco de volta no lugar. Não tem com o que se preocupar. Disse ele abaixando até ela e colocando as mãos nos ombros da Dailene. Você pode mesmo fazer isso? Perguntou ela. Claro que não. Para um sábio trazer alguém de volta à vida tem que abrir mão da sua imortalidade e eu jamais farei isso. Respondeu Frederick se levantando. Ela começou a chorar. Ele ficou desesperado. Qual o seu ator favorito? Adismar Frantowski. Respondeu ela ainda chorando. Ele correu desesperado pela biblioteca e alguns segundos depois voltou com um livro vermelho na mão. Tome, um presentinho para a viagem. Essa é uma versão estendida, de uma das maiores obras dele. Vem até com as anotações dele, tudo feito pelos sábios. Sempre fazemos umas 5 cópias dos livros, uma para ficar permanente e as outras para serem alugadas ou vendidas. Eu compro este para você, disse ele. Obrigada. Respondeu ela em seguida o abraçou, fazendo Frederick ficar sem graça. No bosque Drew e Freya caminhavam. Tem muitas maneiras de caçar um animal, dizia Drew tentando ensinar Freya a caçar, ela o escutava em silêncio. Eles fizeram uma armadilha, e esperaram até que um pequeno porco do mato caísse. Agora é só cortar o pescoço dele. Disse Drew ainda ensinando Freya, enquanto se aproximava do animal. Não. Retrucou Freya entrando na frente dele e segurando a espada dele em sinal para que parasse. Então ela agachou até o animal que estava preso em uma rede no chão, encostou suas mãos no rosto dele que olhava com olhos de desespero para ela. Ao tocá-lo ela conseguiu acalmá-lo. Então os olhos do pequeno porco ficaram completamente negros assim como os de Freya, e aos poucos ele foi amolecendo o corpo até que se deitasse completamente morto. Vá em paz, amiguinho. Disse ela se despedindo do animal enquanto via sua vida se esvaindo. Caramba, você o matou só de tocá-lo? Disse Drew abismado. Me acha assustadora? Perguntou cabisbaixa. Não, mas você é horripilante. Respondeu ele abaixando até ela. Ela sorriu sem graça. Ele pegou o animal e eles partiram. Helen e Lars caminhavam pela feira em busca de especiarias. Conhece bem o paladar dos sábios? Perguntou Lars. Não, mas conheço o meu. Quando eu era pequeno adorava ir à feira com meus pais adotivos. Minha mãe sempre pegava um pouco de cada tempero e cozinhávamos juntas. Queria achar alguns deles, lembrar um pouco da minha infância. Espero que todos gostem. Disse Helena. Minha mãe nunca cozinhava, sempre eram os criados, mas lembro de uma torta de mursulas, sabe, aquelas frutinhas azuis? Perguntou ele. Ela assentiu com a cabeça e ele continuou. Então, essa era a minha torta favorita, ela fazia questão de fazer para mim, dispensava todos na cozinha e fazia com suas próprias mãos. Ainda me lembro do gosto, acho que faz uns 15 anos ou até mais que não como aquela torta. Eu até gostava de torta de mursulas, mas minha mãe não gostava de fazer para mim, dizia que eu me lambuzava muito com ela. As mursulas mancham, eu me melecava toda, no nariz, a boca e até os olhos. Uma vez acabei manchando meu cabelo, demorou 3 dias para minha mãe fazer as manchas azuis do meu cabelo saírem. Ao relembrar essas histórias Helena começou a rir. Imagina uma menininha com metade do cabelo branco e metade azul. Continuou ela rindo. Com certeza deve ter continuado linda. Disse Lars olhando para Helena sorrindo com os olhos, fazendo a mesma corar. Vejam só, não é que o destino quer mesmo unir a gente? Disse Leon interrompendo os dois. Muita coincidência, nos encontramos logo aqui, não é, doce Helena? Continuou. O que você está fazendo, aqui? Perguntou Lars já enfurecido. Ele estava prestes a caminhar ao encontro de Leon que estava a cerca de 3 metros. Quando foi interrompido por Helena, esta que colocou um de seus braços na frente de Lars. Não temos nenhuma pendência com você e nem você conosco. Não há motivos para brigas aqui. Somos todos iguais, apenas viajantes nessa ilha. Peço que permaneça assim. Tudo bem para você, Leon? Discursou Helena. Claro que está, meu amor. Disse Leon caminhando até ela. Deixe-me presentear como prova de que estou aqui em paz. Continuou ele. Em seguida colocou uma flor vermelha no cabelo de Helena. Ela realça seu belo rosto, o vermelho fica bem em você. Disse ele acariciando uma mecha de cabelo da jovem. Em seguida, se inclinou e sussurrou no seu ouvido. Minha proposta ainda está de pé, seria um prazer ter filhos com você. Em seguida, se afastou, deu uma piscadela para ela, olhou para Lars com cara de deboche e riu.
Tomem cuidado, tem mais pessoas atrás dos seus amiguinhos Dylans. Do que você está falando? Perguntou Lars. Os prateados colocaram uma recompensa generosa pela cabeça deles. Eles mal sabem. Eu pensei em pegar esta missão, mas se não fosse a minha doce Helena eu já teria concluído. Continuou ele tirando uma maçã do bolso e dando uma mordida. Estão caçando-os desde quando? Perguntou Helena. Desde que chegaram no reino humano, vocês não estranharam nem um pouco aqueles blatos gigantes em terras humanas? Eles estavam longe de Kos, mas provavelmente se cansaram de procurar e começaram a extorquir aquelas pessoas. Meu grupo amamos uma boa recompensa, armamos uma armadilha para vocês, mas quando soube que você era igual a mim, tudo mudou na minha cabeça. Como eu poderia ir contra alguém do meu próprio povo? Nenhum dinheiro do mundo poderia me pagar por isso. Eu fui atrás de você depois apenas para conhecê-la, e esse é o mesmo motivo que eu a deixei ir. Eu não ligo para o que os prateados querem com eles. Afinal, foram os Dylans que acabaram com o nosso povo. Às vezes nem uma grande quantia em dinheiro vale para trabalhar para aquele tipo de gente. Só digo para tomarem mais cuidado, vocês estão se expondo muito. E digo isso por você, minha querida Helena. Ele soltou uma piscadela e saiu. Enquanto isso, do outro lado da feira, caminhava Aldo e Tess procurando pelo melhor e mais barato tipo de bebida. Olhe, vinho do reino da folha, disse Aldo puxando Tess e levando ela até a loja de bebidas fazendo com que ela experimentasse. É uma delícia, respondeu Tess degustando do gole que o mercador deu a eles. Ainda assim, não é o melhor, respondeu o mercador. Claro que não, os do reino humano são muito mais saborosos e fortes. Continuou Tess. Isso porque são produzidos pelas uvas das terras verdejantes. Todos sabem que aquelas são as terras mais férteis de toda Domum, mas o vinho dos homens não chega nem perto do que tenho aqui, disse o mercador. E o que seria? Perguntou Aldo. Vinho prateado, disse o mercador mostrando uma garrafa de cristal com adornos de ouro e prata. Não é um vinho qualquer, ele é da época da antiga dinastia Sen, feito pelas mãos dos próprios prateados nas terras que um dia lhes foram roubadas. O vinho dos homens pode ser bom devido às uvas de suas terras, mas eles não possuem a técnica milenar dos prateados, sendo o líquido desse singelo frasco, meus amigos, o melhor que existe. Concluiu o mercador. Eu nunca provei algo dessas épocas, podemos experimentar? Perguntou Aldo. Infelizmente, não, apenas comprando, respondeu o mercador. Então me vê uma, disse Aldo colocando todo o dinheiro que tinha no balcão do mercador. Esse dinheiro dá para comprar 2 barris de vinho do reino da folha, disse o mercador. Então me veja um barril da folha e uma garrafa desse, disse Tess. O dinheiro de vocês não é suficiente, respondeu o mercador. Então me vê apenas a garrafa, continuou Tess. Ainda não, entenderam? Nada é suficiente, esta garrafa vale 1000 barris, não posso vendê-la a vocês, agora saiam daqui, disse o mercador expulsando-os da loja. Na rua Tess e Aldo empurravam os 2 barris, enquanto Aldo murmurava, como é uma droga não ter dinheiro. Quando eu for rica isso nunca mais vai me acontecer. Tess olhou para ele enquanto ele murmurava empurrando o barril. Feche os olhos, disse ela. O que você está aprontando, hein? Disse ele ajeitando a postura e fechando os olhos. Agora abra a boca. Não vou fazer isso. Ande, confie em mim. Ele abriu a boca e ela despejou um líquido. Aldo apreciou por uns instantes. Nossa, essa é a coisa mais gostosa que já tomei, o que é isso? Disse ele abrindo os olhos e viu Tess saboreando o vinho prateado. Onde conseguiu isso? Apenas me agradeça. Aldo caminhou até ela e a segurou pelo braço. Vá devolver essa garrafa agora. Ela nunca o viu tão sério. Está bem, eu devolvo, respondeu ela. Então eles foram escondidos até a loja de vinhos e colocaram a garrafa no armazém. Um funcionário passou por eles fazendo com que se escondessem atrás de uma prateleira. A cara de susto do Aldo foi tão engraçada que Tess teve que pôr a mão na boca para segurar o riso. Depois eles saíram da loja rindo, e pegaram os 2 barris que haviam comprado. Acho que deveríamos comemorar essa fuga brindando um pouco, disse Tess. É um pouquinho, não vai fazer mal, respondeu ele. Na cozinha todos faziam algo, Gaia selecionando os melhores legumes e vegetais. Drew ensinava Lars e Frey a descascar batatas. De outro lado, Merida usava seu poder para lavar os alimentos. Eudora acendia a lenha dos fogões com seu fogo.
Frederic caminhava com o livro de receitas na mão recitando tudo milimetricamente a Helena que cozinhava. De repente, as portas se abriram bruscamente e entraram Aldo e Tess carregando um barril de bebida completamente bêbados, falando coisas sem sentido e rindo à toa. Eram 2 barris. Vocês beberam, o outro. Disse Gaia enfurecida dando um tapa na cara de Aldo. Deixa de ser chata, Gaia, resmungou Dalén bêbado. Gaia puxou pela orelha até o quintal como se fosse uma criança arteira. Lá fora começaram a discutir. Você não aprende nada mesmo. É um irresponsável, berrava Gaia. Você quer mandar em mim? Mas eu sou o irmão mais velho, sei muito bem o que estou fazendo, retrucava Aldo. Já chega, disse Merida enfurecida, alterando a voz enquanto caminhava até os dois. O que eu vejo aqui são 2 crianças fazendo um escândalo. Vocês não são mais crianças e têm a capacidade suficiente para conversarem como 2 adultos civilizados, sem agressões ou berros. Vocês são irmãos, deveriam estar brincando um com o outro e não brigando. Podem fazer as pazes agora, disse Merida baixo mesmo que brava para que os outros não a escutassem. Mas Merida, você viu o que ele fez? Retrucou Gaia, mas bastou levantar de uma sobrancelha de Merida para que ela se calasse. Os 2 se abraçaram enquanto Merida observava de braços cruzados e batendo o pé direito no chão. Sabia que eu te odeio. Sussurrou Aldo no ouvido de Gaia com os dentes cerrados. É recíproco. Sussurrou Gaia, também, com os dentes cerrados enquanto abraçava o irmão. Agora, Gaia, vá já para a cozinha. Continuou Merida. Gaia voltou para a cozinha de cabeça baixa sem questionar. E você venha comigo. Disse Merida pegando Aldo pela mão e o levando até um tanque de água, então mergulhou a cabeça dele na água gelada. Acho que isso vai ajudar você a ficar menos bêbado. Em seguida, usando seu poder tirou toda a água do cabelo e rosto do irmão e jogou nas flores. Com os dedos deu uma leve arrumada no cabelo e barba de Aldo. Tem que ser mais responsável, garoto. Às vezes tenho saudades do Aldo sóbrio. Eu acho que uma parte dele morreu junto com Aurora. Disse ele com um olhar triste. Eu discordo, ele ainda está aí, a vida continua, Aldo, há 1 milhão de possibilidades, não podemos parar. Falando nisso, poderia ir atrás da Aurora. Helena pediu para ela buscar algo na feira, mas já que anoiteceu, seria bom ela ter companhia para voltar para casa. Disse Merida. Em seguida, deu um beijo na bochecha do irmão e voltou para o casarão. No jardim, Aldo colheu algumas flores, as que achou mais bonitas e cheirosas. E partiu para procurar Eudora. Eudora caminhava pela feira quando viu Esdras, o olhar dos 2 se cruzaram. Ela sentiu seu coração disparar, sentia seu abdômen gelar como se estivesse caindo de um penhasco. Não venha até aqui, pensou. Em seguida, entrou em outras ruas no intuito de fugir dele, quando estava andando olhando para trás para se certificar que não estava sendo seguida, sem perceber, enquanto olhava para trás, ela trombou no manto escuro de Esdras. Está fugindo de mim? Perguntou o moço de cabelos negros, olhando em seus olhos. Eu só estava indo para casa. Respondeu ela gaguejando. Está hospedada no bosque. Bosque. É para lá que estava indo. Acho que me enganei, é a primeira vez que visito a ilha. Eudora soltou um sorriso amarelo. Eu venho aqui sempre, posso te mostrar o caminho, onde está hospedada. Não será necessário. Não precisa ter medo de mim, eu jamais a machucaria, por favor, eu faço questão de te acompanhar, logo vai escurecer. Prometo que não haverá dragões ou nada do tipo. Em seguida, soltou um sorriso de lado. Eudora concordou. No caminho observava Esdras, na forma como ele penteava seus cabelos negros com os dedos os jogando para trás, tornando ainda mais atraente. Ele fazia isso com naturalidade como se nem se esforçasse, mas tudo nele, até o jeito que andava parecia um lorde, a forma como falava e sorria, tudo estava enlouquecendo Eudora. Ela não sabia o que fazer com tais sentimentos, de todos os homens do mundo porque justo aquele mexia tanto com ela? Perguntava-se. Eudora? Perguntou ele tentando trazê-la de volta à realidade. Oi. Respondeu ela fingindo estar normal. Ouviu o que eu disse? Claro. Ele olhou para ela esperando alguma resposta, como percebeu que ela não fazia ideia do que estava falando. Então perguntou novamente. Comprou tudo o que tinha de comprar? Sim, então, vamos. Eles passaram o caminho inteiro conversando, sobre todo tipo de assunto, alguns muito leves que por vezes arrancou sorrisos, de ambos.
Até que chegaram no jardim que ficava na frente do casarão. Está entregue, foi uma boa conversa. Disse Esdras. Foi sim. Obrigada pela companhia, até logo. Disse ela se despedindo. Em seguida, virou-se para seguir o caminho até a porta. Eudora, interrompeu ele segurando o braço dela, então continuou enquanto se aproximava. O que você fez comigo? Do que está falando? Sussurrou ela. Dias atrás eu não me importava com ninguém, só enxergava a mim mesmo e um único caminho, mas você entrou na minha cabeça, desde o dia em que te conheci e nunca mais saiu, sempre está lá, vivo lembrando constantemente das nossas conversas, e de todas as vezes que nos vimos, eu tento te expulsar dos meus pensamentos, mas você está sempre lá, quando eu fecho meus olhos eu te vejo. Até quando durmo você me assombra nos meus sonhos. Me diga o que você fez. Eu não sei. Disse ela quase que suspirando. Ele se aproximou ainda mais fazendo com que seus rostos quase se tocassem. Eu sei que você também sente o mesmo. Sussurrou ele. Como pode ter certeza? Sussurrou ela. Ele percorreu seus dedos no cabelo longos e negros de Eudora até que encontrassem sua nuca. Se não sentisse o mesmo me pararia agora, quer que eu pare? Não. Suspirou ela. Então com a outra mão ele puxou a cintura dela fazendo com que seus corpos se unissem e a beijou intensamente. Até que um barulho nas árvores os fez parar. Tenho que ir, acabou de escurecer. Helena deve estar me esperando para terminar o jantar. Disse ela. Podemos nos encontrar de novo amanhã? Perguntou ele. Sim, respondeu ela sorrindo. Então me espere aqui amanhã assim que o sol nascer. Ela acenou com a cabeça e em seguida correu para dentro do casarão. Horas mais tarde, Helena serviu um jantar delicioso. Todos comeram e beberam. Agora é a hora da sobremesa. Quase pensei que não daria tempo de ficar pronta, porque o Dora se atrasou, mas aqui está, espero que gostem. Disse Helena trazendo uma bandeja, com 2 tortas de morsulas. O olhar dela e de Lars se cruzaram e ambos sorriram. Todos se esbaldaram e por fim foram arrumar a cozinha. Helena pegou o último pedaço de torta que restou na bandeja. Só sobrou esse, quer dividir comigo? Perguntou a Lars, este que assentiu com a cabeça. Eles foram para uma sacada com vista para o jardim, enquanto todos estavam na cozinha. Gostou da torta? Perguntou ela. Estava maravilhosa. Não sabia que cozinhava tão bem assim. Está sendo modesto. No casarão onde viveu com certeza provou comidas melhores dos seus cozinheiros, mas agradeço o elogio. As crianças do meu vilarejo sempre gostaram bastante das minhas guloseimas. Eu fazia um prato em todos os eventos. Gosto de cozinhar para as pessoas. É minha forma de agradecê-las pela companhia delas. Essa torta fez para mim, então presumo que minha companhia agrada. Brincou ele. Quem disse que a torta foi feita para você? Disse ela soltando um sorriso de canto. Eu adoro torta de morsulas, e te disse mais cedo, então eu aprecio minha própria companhia. Ela levantou uma sobrancelha como se estivesse comemorando por ter o refutado. Lars olhou para Helena. A luz da lua deixava seus longos cabelos ainda mais brancos, e seus olhos azuis ainda mais brilhantes como 2 gemas de diamantes. Ele a contemplou por alguns segundos. É verdade, tinha me esquecido de como você se lambuzava com as morsulas, só está faltando uma coisa. Ele pegou do prato dela um pequeno pedaço de morsula, e passou em uma pequena mecha do cabelo de Helena que caía sobre o rosto dela, deixando a pequena mecha azul. Pronto. Agora está perfeito. Eles riram e se encaram por alguns segundos até que foram interrompidos por Frederick. Aí estão vocês, vamos, dê um jeito naqueles doidos. Aldo, Tez e Drew estão apostando quem bebe mais de cabeça para baixo. Estou com medo de que a sábia vá na cozinha, seria um vexame, mas ninguém me escuta. Helena e Lars seguiram ele até a cozinha. Drew, Tez e Aldo estavam plantando bananeira, enquanto bebiam. Drew em um certo momento caiu para o lado de tão bêbado a ponto de não conseguir mais se levantar. Freya foi acudi-lo para ver se estava bem. Vai, Aldo, vai deixar uma humana te vencer? Faça o que você faz de melhor. Dizia Gaia. Como você apoia essas coisas, Gaia? Um dia ele vai acabar se matando. Dizia Merida à irmã. Eudora permanecia sentada na janela como se estivesse em outro mundo. O que está acontecendo aqui? Perguntou Lars em tom sério entrando na cozinha. Estão acabando com o barril, já que compramos com o nosso dinheiro, não vejo problema. Respondeu Gaia. O problema não é o que estão fazendo, mas como, depois de um jantar maravilhoso que a Helena deu,
Vocês vão e fazem isso, não é coisa que se faz quando se é visita na casa de alguém. Repreendeu Lars. Vai fazer o que, Lars? Bater no meu irmão até ele ficar sóbrio? Já tentei isso e não deu certo, não somos seus filhos, então pare de agir como se fosse nosso pai. Continuou Gaia. Ele é autoridade aqui, é um soldado da guarda real, temos que respeitá-lo. Disse Frederick. Ele podia ser alguma coisa no reino humano, mas não, estamos mais lá, daqui em diante ele não é nada. Continuou a além de cabelos castanhos. Se não quer ser tratada como criança, então não age como uma. Respondeu Helena. Você sabe quantos anos eu tenho? Continuou Gaia. De que adianta ter centenas de anos e agir como se tivesse acabado de vir ao mundo? Eu esperaria isso de Aldo e Tess, talvez, até Drew, mas que decepção, Gaia. Não, esperava isso de você, sempre me pareceu mais madura e determinada mesmo sabendo que é mais jovem. Continuou Helena. Gaia encarou por alguns segundos, mas Helena não deixou se intimidar pela olhada da Helen. Vamos, Merida, já deu por hoje. Disse Gaia, em seguida puxou a perna do seu irmão fazendo-o cair no chão. Aí, Gaia. Eu podia continuar, disse o Dailen se rastejando. Não, podia, não, você estava quase vomitando. Disse Merida o ajudando a levantar. Ulo, gritou Tess ficando em pé. Acho que ganhei. Não ganhou, eu fui arrancado da competição, quero revanche. Disse Aldo trêbado quase não conseguindo ficar em pé. Bom, pelo menos estou melhor que você, então acho que ganhei. Respondeu Tess. Tess, vá dormir, também, por favor, e não cause mais tumulto. Pediu Lars. Tess se aproximou de Lars, ergueu a ponta dos pés e roubou um beijo. Na frente de todos. Beijinho de boa noite. Disse ela piscando enquanto saía. Ela sempre faz isso. Perguntou Frederick chocado. Ela está bêbada, disse Lars meio sem jeito. Eu já vou me retirar, com licença. Disse Helena com a cara fechada, em seguida, saiu e foi seguida por Eudora. Hoje foi um dia bem difícil para todos, não é mesmo, papai Lars? Disse Gaia soltando um sorriso sarcástico enquanto carregava Aldo com a ajuda de Merida. Ambas saíram. Lars, poderia levar Drew ao quarto dele? Acho que ele não consegue ficar em pé, com licença, já vou me retirar, tenham uma boa noite. Disse Freya. Lars assentiu com a cabeça, em seguida passou a mão no rosto e na barba, como se ainda estivesse tentando digerir tudo o que aconteceu. Acho melhor irmos dormir, pode deixar que dessa vez eu lhe ajudo com Drew. Disse Frederick. Ambos carregaram Drew para o quarto. Capítulo 14. A dança da folha. Vamos, Aldo, tem que acordar. Dizia Gaia na porta do quarto onde o irmão dormia. O que está acontecendo, Gaia? O pessoal já está indo? Perguntou Merida chegando na porta do quarto. Aldo, está com frescura para levantar, vê se você consegue convencer ele antes que eu perca a paciência e lhe dê uns cascudos. Respondeu Gaia enquanto se afastava do quarto. Merida entrou no quarto e se sentou na cama perto da cabeceira. O que está acontecendo? Perguntou ela. Sabe, aqueles dias em que você não tem vontade de viver, esse é um daqueles. Respondeu ele baixinho. Não acredito que meu irmão Aldo de Orenork, o mais alegre de toda a família Nork, vai deixar-se abater por um dia ruim. Se quiser me contar o que aconteceu para o deixar assim, estou aqui para escutar. Não é nada, você é forte, Aldo, já passou por muitas coisas, lembra quando nossos pais morreram? Eu e Gaia éramos apenas crianças, mas você cuidou da gente, nos levava todo dia para os campos de treinamento, fazia uma comida péssima, mas nunca passamos fome. Até se metia em briga por causa de nós. Lembra quando alguns garotos dominadores do campo de treinamento mexeram com a gente? Você foi lá e os enfrentou mesmo sem poder nenhum. Conseguiu desviar dos golpes deles. Mesmo apanhando você se levantou e conseguiu bater em alguns deles. Foi assim que você chamou a atenção de Amon, não é? Como foi que ele disse ninguém faz o que você fez? Até ele reconheceu que você era especial. Ninguém em sã consciência enfrentaria dominadores mesmo que eles ainda fossem mal treinados e tivessem a nossa idade, mas foi a sua coragem que o colocou na tropa de elite de um dos exércitos mais temidos de Domon. Era seu sonho e você o alcançou porque nunca parou de sonhar e lutar por ele. Se tivesse deixado abater naquele dia, não teria conquistado tudo o que conquistou. Levante-se, meu irmão, ainda temos muito a conquistar. Você lutou por nós e eu lutarei por você.
Não sairei daqui enquanto não vier comigo. Aldo se virou com o corpo para sua irmã e disse: Obrigado, Merida, eu amo muito vocês duas. Disse ele abraçando a irmã. Nós também te amamos, mesmo que Gaia tenha aquele jeitão dela, mas sei que te ama muito. Você deveria falar o que disse para mim a ela, tenho certeza que ela gostaria de ouvir. Então eles se levantaram e se arrumaram para ir. Eudora ficou aguardando do lado de fora da casa até o último minuto, mas não via nenhum sinal de Esdras. Sua esperança em vê-lo de novo foi se esvaindo e ela foi ficando com o semblante cada vez mais triste. Eles pegaram um barco e navegaram até o reino de Apate que ficava na grande floresta de Dasos. Freya garantiu que o rei daquele povo também tinha quebrado sua aliança com Amon e tinha dado passagem segura para eles. Quando chegaram no porto logo alguns soldados reconheceram Freya e trouxeram uma carta do rei Prodotes convidando-a para passar um dia em seu palácio. Não sei se essa é uma boa ideia. Estão procurando por você, Freya. Os prateados estão pagando para mercenários para te levarem de volta. Disse Lars. Mas o rei Prodotes não tem mais aliança alguma com meu pai. Ele nos deixou passar pelo reino dele quando estávamos indo até o reino humano. Respondeu ela. De qualquer forma, duvido que nos deixarão entrar com armas no palácio dele. Ficaremos vulneráveis. Mas seria uma boa ideia conversar com o rei. Podemos conseguir fazer aliados. Trazê-lo para o nosso lado seria muito bom. Disse Merida. Não tem essa de lado. Estamos tentando evitar uma guerra. Apenas uma pessoa tem que morrer, e ele está nas Montanhas Cinzentas. Disse Lars. A missão da rainha é ridícula. Amon já está movimentando seus exércitos para barrá-lo. Precisamos de outro. Matar ele é quase impossível. Por acaso você acha que seria fácil se infiltrar nas defesas dele e simplesmente matá-lo? Questionou Gaia. Já que vocês insistem em ir até o palácio, vamos fazer isso da forma mais prudente. Vamos nos dividir em duplas, um dominador e um não dominador. Assim, se alguma coisa acontecer, um protege o outro. Disse Lars. Todos concordaram. Eles tiveram suas armas confiscadas e foram levados a 2 quartos, para se arrumarem, pois o rei pediu para que eles fossem a um baile naquela noite. O rei os presenteou com roupas novas para que vestissem. Merida ajudou a arrumar todas, fazendo penteados nelas que ela adorava fazer. Eudora ainda permanecia triste. Você está linda, irmã. Tem certeza de que não quer se ver? Perguntou Merida a Gaia. Eu odeio espelhos. Acredito em você. Vamos, Tess. Disse Gaia. Eu não acredito que você é minha dupla. Murmura Tess. Você também não é minha primeira opção, não. Respondeu Gaia. Os meninos as aguardavam do lado de fora do quarto. Ambos já estavam vestidos há muito tempo. Tess e Gaia foram as primeiras a sair, logo após. Eudora cabisbaixa usando um belo vestido preto. Você está linda, disse Aldo a Eudora. Obrigada. Respondeu ela ainda, melancólica e saiu andando na frente dele. Depois saiu Helena. Ela usava um vestido lilás de um tecido fino e seus cabelos estavam presos em uma coroa de tranças com algumas flores vermelhas de adorno atrás. Assim como as flores, Merida deixou os lábios de Helena vermelhos destacando ainda mais seus olhos e pele clara, fazendo os olhos de Lars ficarem hipnotizados por alguns instantes. Ele fez uma reverência e estendeu o braço a ela como um cavaleiro e ambos seguiam caminhando pelo corredor que ia de encontro ao salão. Logo após saiu Merida. Ela usava um lindo vestido azul claro e alguns adornos no cabelo que a maior parte permanecia solto. Como estou? Perguntou ela sorrindo a Frederick. Deve estar bonita. Eu não entendo muito dos padrões de beleza dos Dylans. Disse ele. Em seguida começou a caminhar. Ela seguiu ao lado dele meio sem graça. Freya foi a última a sair quarto. Ela estava usando um vestido purpura de veludo. Ele era rente ao corpo e ressaltava suas curvas. Merida carregou em sua maquiagem deixando os olhos de Freya ainda mais destacados e os lábios, igualmente, escuros. Ela estava um pouco nervosa, pois não fazia ideia do porquê o rei a havia chamado. Quando ela saiu do quarto viu Drew que esperava impacientemente. Ele tentava arrumar a gola do traje que lhe deram para vestir. Está tudo bem? Perguntou ela. É essa droga de roupa que me deram. Está muito apertado. Eu não consigo respirar direito. Disse ele agachado tentando arrumar a roupa. Eu posso te ajudar. Disse ela erguendo para ajudá-lo. Nossa! Exclamou ele quando a viu. Freya arrumou a gola que ele tinha vestido errado e deixou mais folgada. Assim está melhor? Perguntou ela. Tá sim, eu já ia conseguir sozinho, mas... Obrigado. Não foi nada.
E eu como estou? Perguntou ela sorrindo. Horripilante. Disse ele. Em seguida se virou e começou a caminhar em direção ao salão. O sorriso de Freya sumiu aos poucos e ela começou a caminhar junto com ele. Quando Freya chegou ao enorme salão de festas, o rei ordenou que parasse sem a música. Ah, aí está você, princesa Freya da Valkyria-Sen. Disse o rei se levantando de sua mesa que ficava no meio de dois enormes pilares de mármore. Freya caminhou até ele e fez uma reverência. Vocês e seus amigos são bem-vindos em meu reino. É um prazer revê-la, princesa. Disse o rei. Que bom que chegou bem a tempo da festa da primavera. Isso aqui é uma festa, então vamos dançar. Exclamou o rei Prodotes. Ele tinha a pele clara e cabelos grisalhos, também uma barriga proeminente de quem não se exercitava há um bom tempo. Parecia bastante feliz e sorria estranhamente o tempo todo. A música começou a tocar e os convidados começaram a se juntar em pares e a dançarem uma dança lenta parecida como uma valsa. Vamos, meu jovem, tire a princesa para dançar. Você veio até aqui para ficar aí parado. Disse o rei a Drow. Este que sorriu sem graça estendeu a mão para a Freya. Ela se juntou a ele e foram para onde dançavam. Eu não gosto dessas danças frescurentas. O meu povo costuma dançar em volta de fogueiras músicas mais animadas, com batidas e não esses instrumentinhos toscos de cordinhas. Disse Drow, fazendo Freya rir. O que tem de tão engraçado? Eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. Agora que você falou, realmente parecem instrumentos toscos, mas eles também têm sua beleza. Respondeu ela. Em um canto do salão estava Gaia e Tess. Você não vai dançar, não? Tem vários Dailens bonitinhos aqui. Disse Tess. Nenhum deles me interessa, meu coração só pertence a um Dailen e ele não está aqui. Respondeu Gaia. Mentira, você tem um namorado? Eu estou chocada. Quem foi o louco que topou isso? Brincou Tess. Você não sabe muitas coisas sobre mim, talvez. Um dia você o conheça. Se quiser dançar, fique à vontade. Só não saia das minhas vistas, pois sua vida ainda é minha responsabilidade hoje. Continuou Gaia. Perto das mesas do banquete estavam Eudora e Aldo. Você quer dançar? Perguntou Aldo. Eu não tô com cabeça para isso. Respondeu Eudora ainda cabisbaixa. Enquanto isso passou um serviçal oferecendo bebidas. Eudora sem pensar duas vezes pegou uma taça e virou como se fosse água. Fez um pouco de cara feia, mas bebeu tudo em poucos goles. Calma aí, isso é forte. Disse Aldo. Mas você faz isso o tempo todo, não deve ser tão ruim. Disse Eudora. Em seguida ela passou pela mesa de bebidas e começou a beber um pouco de cada coisa. Aldo começou a seguir ela, desesperado. E na tentativa de tirá-la de perto das bebidas a conduziu até o lado de fora no jardim perto de uma fonte. Eles se sentaram em um banco. Em outro canto do salão alguns Dailens encaravam Lars e Helena. Pelo visto não somos bem-vindos aqui. Comentou Helena baixinho. Estamos aqui pelo rei e não por eles. Vamos ignorá-los. Venha. Disse Lars trazendo Helena para onde estavam dançando. Eu não sei dançar. Disse ela um pouco sem graça. Tudo bem, e só me acompanhar. Ele viu que ela ainda olhava para os lados enquanto alguns Dailens ainda os encaravam. Não olhe para eles, apenas para mim, ok? Ela virou seu olhar para ele e ele começou a conduzir no ritmo da música. Frederic e Merida, assim que chegaram no salão, decidiram se retirar, e foram para um belo coreto de gesso cercado por flores. Nele dava para observar melhor o céu e as estrelas. Ali eles conversaram por um bom tempo sobre constelações e descobertas que leram em livros dos sábios. Merida olhava para o Frederic maravilhada com a quantidade de conhecimento que ele despejava sobre ela. Ele por sua vez adorava o fato dela ouvi-lo por horas sem sequer reclamar ou se enfadar como qualquer outra pessoa fazia quando ele falava das coisas que gostava. Feche os olhos, sábio, quero fazer uma experiência com você. Disse ela docemente. Adoro experiências. Exclamou ele fechando os olhos. Sente minhas mãos. Perguntou ela envolvendo o rosto dele com suas mãos. Sinto, sim, sabia que as mãos dos Dailens são por vezes mais macia que a dos humanos. Muitos acreditam porque sejam seres mais. Antes que ele terminasse de falar, ele ergueu seus pés e calou os lábios do sábio com doce e delicado beijo, o fazendo desconcertar por inteiro. O que você está fazendo? Perguntou ele perplexo se afastando. Desculpa, eu pensei que, disse ela um pouco sem graça. Eu preciso ir à latrina. Interrompeu ele ofegante.
Em seguida saiu correndo deixando-a só. Merida ficou tão confusa com seus sentimentos que logo eles se tornaram lágrimas, então correu de volta para o salão. Um pouco antes disso estava Eudora desabafando com Aldo no banco do jardim. Por que ele fez isso comigo? Me deixou esperando, mentiu para mim. Será que ele só estava se aproveitando? Se você visse como ele falou comigo, como me olhou, balbuciou Eudora bêbada e sonolenta, enquanto encostava a cabeça no ombro do Dailen. Eu estava lá, sussurrou ele ao lembrar das flores que deixou cair ao ver as das tomar Eudora para se beijá-la à luz do luar que se iniciava. Ele pode não estar aqui, mas eu estou e sempre estarei, continuou Aldo a sussurrar. Infelizmente, Eudora já não estava consciente para escutá-lo. Por algum tempo ele deixou que ela dormisse em seu ombro, até que viu Merida passar pelos dois no jardim apressada. Aonde vai, Merida? Perguntou ele. Sua irmã parou ao ouvir sua voz e percebeu que ele estava ali, então se virou com os olhos cheios de lágrimas e correu para dentro do salão aos prantos. Aldo, sem entender nada, acordou Eudora carinhosamente e a pediu que fosse ao salão com ele. Eudora, ainda cambaleando com a ajuda de Aldo, ambos foram atrás de Merida. Está que chorava nos braços de Gaia. O que está acontecendo? Por que está chorando? Me diz o que fizeram com você, não importa quem seja, eu vou dar uma surra. Disse Gaia tentando consolar a irmã enquanto a abraçava. Aldo, o que está acontecendo? Perguntou Gaia ao vê-lo chegando. Eu não sei, também queria saber. Respondeu ele. Não fica assim, ele não te merece, você é uma garota maravilhosa. Disse Eudora completamente bêbada puxando Merida. Como você sabe dele? Continuou Merida a chorar. Domum sabe, Merida, todos sabem. Continuou Eudora dizendo coisas para eles sem sentido, espremendo as bochechas molhadas de Merida. Por Domum, você embebedou ela, Aldo, exclamou Gaia. Eu não. Respondeu ele. Era sua responsabilidade cuidar dela. Continuou Gaia. Pelo menos minha parceira está aqui e a sua. Sussurrou ele. Droga, onde está aquela idiota? Gaia nem percebeu que quando Merida chegou Tess havia sumido. Merida, está tudo bem? Perguntou Freya se aproximando junto de Drow. Freya abraçou a amiga e disse. Merida, não sei o que aconteceu, mas se quiser, podemos conversar lá fora, aqui dentro está chamando a atenção para nós. As pessoas já estão começando a olhar, acalme-se. Vamos conversar. Merida começou a se acalmar e quando elas iam sair da roda em que estavam, a música parou. E o rei tocou a taça com o talher. Hoje, é um dia de festa, vamos brindar aos tempos de paz que virão, aos irmãos, a Amon e a todos os traidores que se levantam contra ele, pois estes cairão. Soltou um sorriso levantando a taça em direção a Freya. Nesse momento, os soldados na galeria apontaram seus arcos para eles. As pessoas saíram imediatamente do salão por trás dos soldados, sem pânico, como se já tivesse tudo combinado. Helena e Lars, que estavam no meio da pista de dança, foram andando devagar até chegarem junto ao grupo que aos poucos se juntou no centro do salão, sendo cercados por soldados de todos os lados. Do meio dos arqueiros saiu uma figura que usava uma capa preta. Esta rastejava no chão ao caminhar. Quando chegou à frente, ele tirou o capuz e se revelou. Um Dailen prateado de cabelos curtos e acinzentados. Ele usava roupas de couro preto e portava um arco. Drake, sussurrou Freya, como se um arrepio tivesse subido a espinha. Quem é ele? Perguntou Lars baixinho. O arqueiro negro. Respondeu Gaia quase rangendo os dentes com olhar de ódio ao ver a figura do arqueiro. Merida, consegue fazer uma cúpula de gelo? Eu vou te ajudar. Disse Helena baixinho. Acho que sim. Disse Merida enxugando as lágrimas. Helena continuou a cochichar com o grupo enquanto o arqueiro e Freya conversavam. Eu esperava uma recepção melhor, irmãzinha. Disse Drake a Freya. Não sou sua irmã. Respondeu Freya cerrando suas sobrancelhas. O que papai faria se ouvisse isso? Continuou ele. Ele não é seu pai, você é só um criado que ele transformou em uma arma. Respondeu Freya. Mas pelo jeito eu amo mais que você, não passa de uma traidora, princesa. Sabe que o preço da traição é a morte. Que pena, tão bonita e tão jovem, realmente, um desperdício. Ele fez um sinal com as mãos e os arqueiros puxaram suas flechas. Agora, gritou Helena. Merida traiu o vinho dos barris, e criou uma cúpula de vinho congelado envolvendo todos, deixando apenas Eudora de fora. Queime todos, disse a sacerdotisa com um olhar furioso. Eudora estralou seu pescoço e ajeitou sua postura,
Encheu seu pulmão de ar e soltou chamas vermelhas por todo o salão, fazendo com que alguns soldados queimassem. Quando estava a soltar rajadas de fogo, o arqueiro negro pegou seu arco e de dentro de sua mão saiu uma flecha negra. Ele apontou em direção de Eudora e soltou. A flecha acertou em cheio no peito de Eudora, fazendo-a ser arremessada a 1 metro com o impacto, caindo no chão desacordada. Ao ser atingida, a pele de Eudora começou a virar escamas. "Não!" gritou Aldo de dentro da cúpula. Várias flechas voaram em direção a eles. Quando a cúpula começou a trincar, Helena envolveu com luz, a deixando impenetrável. "Temos que sair daqui, agora!" gritou Lars. "Temos que salvar Eudora!" gritou Aldo. "Eu pego Eudora e vocês os atrasam," disse Lars Asdaelis. "Pode deixar, Lars, eu vou amassar a cara daqueles desgraçados," disse Dru acirrando os punhos. "Não há muita coisa que você possa fazer desarmado, tome cuidado," disse Lars a Dru. "No 3 vocês rompem os escudos." 1, 2, 13 já, gritou Lars. Merida com um movimento transformou seu escudo em grandes lanças de gelo e as arremessou contra os soldados. Helena concentrou todo o seu poder, mas flechas que continuavam a vir, fazendo com que todas parassem no ar. Depois as jogou no inimigo, estes que se protegeram com escudos. Gaia gritou, pisando fortemente com os pés no chão, fazendo tremer. Freya colocou uma de suas mãos no chão e com seu poder fez os corpos dos soldados queimados se levantarem. Lars pegou Eudora no colo e saiu por um corredor que estava livre. Foi seguido por Helena, que arremessava longe cada soldado que se aproximava. Giles, Aldo e Dru pularam sobre as mesas do banquete e as viraram, fazendo uma pequena barricada. "E agora, cara, estamos desarmados. Temos que dar um jeito de pegar alguma espada", disse Dru a Aldo. Aldo olhou para o chão e viu vários talheres caídos. Nesse momento seus olhos brilharam. "Não estamos totalmente desarmados", disse ele, pegando um punhado de talheres no chão. Saltou por cima da mesa e arremessou uma faca pequena que, como uma agulha, perfurou o olho de um soldado. Depois ele pulou nesse mesmo soldado e com outra faquinha furou repetidas vezes o pescoço do Dalin caído. Então pegou sua espada, partiu para cima de outro, lutando com destreza, desviando de todas as investidas do oponente até que, enfim, cortou sua garganta, pegando então outra espada e jogando para Dru, que observava tudo por trás da mesa. "Cara, você é muito louco", gritou Dru, pulando de trás da mesa e entrando em combate. "Parece que seus amiguinhos dão mais trabalho do que eu imaginava", disse o arqueiro, andando em direção a Freya. Então atirou uma flecha negra e um corpo queimado entrou na frente, pegando a flecha em si. "Vai se esconder atrás dos mortos, princesa." Freya pegou uma lança de um soldado morto no chão e começou a envenená-la. O arqueiro soltou outra flecha e Freya desviou com a lança. "Essa é a princesa que eu conheço, Freya da Valquíria 100. Nunca gostou muito de Valquíria, mas era assim que as tropas te chamavam. A Valquíria. Quem diria, um dia nós dois lutando um contra o outro, e dessa vez é pra valer. Não estamos mais no treinamento, princesa. Vai lutar comigo ou continuar me importunando?" "Palavras muito corajosas para quem se esconde atrás de um arco", disse Freya séria. Drak transformou seu arco em uma espada de 2 lâminas e partiu para cima de Freya. Ela, que de forma incrível desviou seu corpo de todos os golpes e depois deslizou para trás, se apoiando na perna direita e a esquerda, deixando estendida a sua mão direita. Ela apoiou no chão e a esquerda permanecia estendida, segurando sua lança. Então a Valquíria ergueu sua cabeça. Seus olhos estavam completamente negros, assim como as veias que irrigavam seu rosto. Sem perceber, Drak estava cercado de corpos caminhantes. Todos aqueles que haviam sido mortos naquela manhã, agora, o perseguiam. Frederic, dentro da latrina, falava consigo mesmo enquanto olhava um espelho na parede. "Você está louco, Frederic? O que está fazendo da sua vida? Foco, concentração. Quem vai ser o Zoimax mais sábio de Domon?" "Sim, você. Agora volta para lá e sem distrações", disse ele. Então ajeitou sua túnica e, ao abrir a porta, foi surpreendido por um soldado. Este cortou a garganta de Frederic, antes que o sábio dissesse algo, e foi embora. Frederica estava afogando no próprio sangue e confuso. Esperou por alguns segundos até que a ferida em sua garganta se fechasse quase tão rápido como se abriu. Pegou um vaso e quebrou na cabeça do soldado que andava pelo corredor, fazendo-o desmaiar. Rapidamente o sábio pegou a espada. "E agora? Eu mato." Saiu correndo. "Vou atrás do pessoal. Por Vitae, o que eu faço? Acho melhor eu sair daqui."
Cochichou a si mesmo. Então o soldado começou a se mexer e Frederick acertou a cabeça dele com a parte não cortante fazendo-o desmaiar de novo. Em alguns corredores paralelos, andava Lars carregando Eudora nos braços, enquanto Helena ia na frente para abrir caminho. A cada soldado que aparecia a sacerdotisa com seu poder os arremessava longe, alguns atravessavam as janelas, ou quebravam algum osso com a força que ela os arremessava. Não era forte o bastante para matá-los, mas o suficiente para desacordá-los ou tirá-los do seu caminho. Enquanto corriam à procura de uma saída, viram no fundo escuro do corredor uma figura estranha portando uma espada. Sem pensar duas vezes, Helena o envolveu com sua luz e antes de o arremessar, ele gritou: "Sou eu, Frederick." Helena o soltou. Então ele correu em direção dela. Suas túnicas estavam sujas de sangue e ele corria desajeitadamente com a espada. "O que está acontecendo?" "Um soldado tentou me matar," disse Frederick chegando ao encontro deles. "Nos colocaram em uma armadilha. Temos que sair daqui rápido," disse Helena. "Eudora está ferida, que tal trocarmos? Você fica com a garota e eu com a espada?" perguntou Lars. Frederick imediatamente deu a sua espada a Helena e pegou Eudora dos braços de Lars. "O que aconteceu com ela?" "Foi atingida por uma flecha negra," respondeu Helena enquanto dava a espada a Lars. "Oh, coitada, isso vai ser difícil de curar. Onde está Freya e os outros?" continuou o sábio. "Eram para estar logo atrás de nós. Estão ganhando tempo." "Queria saber onde está Tess," respondeu Lars. "Não há tempo para procurar. Temos que achar um local seguro para cuidar de Eudora. Depois vamos atrás dos outros. São bem mais espertos que nós. Tenho certeza de que estão bem, ou pelo menos espero que estejam," disse Frederick. Enquanto isso no salão, Drac tentou se esquivar de alguns mortos, mas Freya direcionava os movimentos deles fazendo com que lutassem de forma impecável. Cansado de lutar, Drac tirou de dentro da sua camiseta um colar de prata que possuía uma joia transparente. Ao tocar a joia ela escureceu. Então com olhos agora completamente negros o arqueiro apontou a joia em direção a Freya e logo seus soldados moribundos pararam e, assim, como sua mestre, caíram de joelhos como se estivessem sentindo muita dor. Freya se contorcia como se sua vida estivesse se esvaindo. Com uma mão Drac segurava a joia a com outra formava uma pequena espada, mas de tamanho suficiente para cortar o pescoço de Freya. Dru viu ele se aproximando da Dylan. Imediatamente seu coração disparou e seu sangue ferveu, e em questão de segundos, suas roupas se rasgaram e ele tomou a forma de fera, pulou em cima de Drac e soltou um grande rugido no rosto do arqueiro. O arqueiro apenas movimentou suas mãos e vários corpos caminhantes começaram a atacar a grande besta, esta que os destroçava com seus grandes dentes. Aldo correu até Freya que estava caída e desacordada, ao menos Dru distraiu o arqueiro antes que ele terminasse de tirar a vida de Freya. "Temos que sair daqui", gritou Gaia Merida enquanto lutavam. "A coluna é feita das rochas desta terra. Talvez dê para fazer alguma coisa", gritou Merida de volta. "Vai matar todos nós", retrucou Gaia olhando para a enorme coluna que sustentava o salão. "É um risco", gritou Merida. "Tem uma coisa que esqueceu sobre nós, rei. Não éramos só do exército de Amon, éramos da tropa de elite", sussurrou Gaia a si mesma. Então correu pelos soldados desviando dos golpes e como se pesasse como uma folha saltou sobre eles, pulou em direção à coluna, pousou sobre ela com um soco que abalou suas estruturas trincando-a por inteiro. Ao chegar no chão Gaia reuniu toda a força de seu poder e em um novo soco partiu a coluna a meio. Logo pedaços do teto começaram a desabar. "Dru!" gritou Gaia. O grande lobo branco que destroçava os Dailens, correu em direção dela. Esta aqui saltou em seus ombros como se fosse um grande cavalo. As pedras iam caindo e o lobo se desviava. Escutaram o grito de Aldo e foram até ele. Este carregava Freya nos braços. O lobo rapidamente se curvou e Aldo subiu depressa. Por último foram até Merida e, então saltaram a janela de vidro estilhaçando-a, deixando o grande salão caindo em ruínas atrás deles. Um pouco antes, nos corredores do palácio, Lars lutava bravamente contra os soldados que os perseguiam. Vinham, às vezes, de 2 ou 3, mas com destreza ele desviava dos golpes e contra-golpeava limpando a frente. Helena protegia atrás retardando os inimigos, e protegendo Frederick. Até que chegaram em grandes portões, estes que estavam fechados. "Helena, consegue derrubá-los?" disse Lars. "São muito grandes e pesados, eu teria que usar o poder do Senhor dos Céus, não sei se ele me atenderia."
Estou exausta. Eu poderia desmaiar ou morrer se tentasse algo assim. Tem que tentar, é a nossa única opção. Continuou Lars. Helena concentrou suas forças nos portões, mas falhou miseravelmente. Jogava repetidas bolas de luzes, mas ele mal se abalava. Então caiu de joelhos, exausta com a respiração ofegante. Vamos encontrar um jeito de sair daqui. Disse Lars para Helena agachando até ela. De repente, escutaram um estrondo alto que perpetuou por todo o castelo. O chão tremeu como um terremoto. Logo eles escutaram gritos de alguns soldados e perto dos portões apareceu Tess coberta de sangue carregando um saco nas costas. Estão procurando algo? Perguntou ela mostrando um molho de chavos grandes. Eles foram até o encontro dela. Ela destrancou os portões de ferro, e junto de Lars e Frederick conseguiram empurrar os portões o suficiente para passarem. Capítulo 15. A Grande Floresta. Frederick correu com Eudora no colo enquanto Lars ia à frente para avistar qualquer perigo que viesse os atordoar. Helena ia logo atrás e Tess ia na retaguarda. Correram para dentro da floresta. Atrás deles, um pouco distante, vinham em cima do enorme lobo branco Freya, Merida, Aldo e Gaia, grudados uns nos outros para não caírem. Atrás deles corriam alguns soldados sobreviventes. Gaia ergueu suas mãos ao alto concentrando todo o seu poder, fez com que atrás deles o terreno ficasse irregular, surgindo relevos e profundidades fazendo com que alguns soldados tropeçassem e caíssem, assim, os atrasando. No caminho encontraram uma caverna, então todos correram para dentro dela. Gaia a bloqueou com uma rocha para que ninguém mais entrasse. Estão todos bem? Perguntou Lars. Onde estamos? Perguntou Freya acordando. Aparentemente, só Eudora está mal. Tivemos que fugir. Freya, estamos em uma caverna qualquer, seguros por enquanto até que alguém entre aqui e nos mate. Respondeu Frederick. Eudora foi ferida por uma flecha negra, já era para estar morta. Continuou Freya, se levantando e indo até ela. Aparentemente, o dragão dela está mantendo viva. Acrescentou Frederick ao olhar para Eudora hasta que, exceto seu rosto, sua pele estava coberta de escamas escuras. Temos que tirar o veneno. Disse Freya. Em seguida, concentrou seu poder e manipulou o veneno para fora do corpo da jovem. Ao fazer isso a pele de Eudora voltou ao normal e ela despertou. O grande lobo branco caminhou por entre eles até Freya. Estamos bem, obrigada, Drow, por nos salvar. Disse a Dailen prateada. O lobo deu alguns passos para trás. Até que ele fica mais bonito nessa forma. Disse Alda, Tess e Merida que estavam ao seu lado. Na forma humana ele também é um gostoso. Respondeu Tess. Que isso, Tess? Disse Merida com as bochechas rosadas e olhos estalados. Que foi? Eu só disse fatos. Continuou a humana. O lobo começou a se encolher e voltar à sua forma original. E, não quero ver ninguém pelado. Disse Frederick tampando os olhos. Ainda bem que eu trouxe nossas coisas de volta antes da merda toda acontecer. Disse Tess tirando as roupas deles do grande saco que carregava. Vestiram Drew e caminharam para mais adentro da caverna até encontrarem um pequeno lago de água cristalina e reluzente. Ele chegava a iluminar a caverna. Que lindo! Vou dar um mergulho. Disse Aldo arrancando as. Espere. Não sabe se é seguro. Interrompeu Lars. Meu amigo, estamos em Dasos, encontrará muitos lagos como esse. Continuou Aldo. Em seguida, pulou na água. Está vendo? Não precisa se preocupar, é seguro. Disse o Dailen nadando de costas. Ah! Soltou um grito, logo após afundou rapidamente. Todos ficaram em alerta. Então sua cabeça emergiu. E ele soltou grandes gargalhadas. Aldo, como pode brincar com algo assim? Não tem graça. Disse Merida. Conhece ele? Porque eu não. Disse Gaia Marida em deboche. Eu sei que você me ama, Gaia. Disse Aldo, ainda no lago. Gaia virou o rosto e fingiu que não tinha escutado. Ah! Que merda! Disse Drew se levantando com a mão na cabeça como se sentisse dor. Eles quase mataram a gente, e a gente pensando que eles tinham mudado de lado. Mas eles tinham, não sei o que fez o rei Prodotes mudar de ideia. Respondeu Freya. Deve ser aquele desgraçado, certeza que fez alguma proposta antes da gente chegar. Disse Gaia. Será que ele ofereceu dinheiro? Leon disse que os prateados estão oferecendo uma grande recompensa por vocês. Disse Helena. Ou terras, como Amon prometeu para o meu povo e nunca cumpriu. Disse Drew. Não tinha como ele dar terras a vocês se não conseguiu conquistá-las.
respondeu Freya. Muitos do meu povo morreram em vão, em uma guerra que nem era nossa, tudo culpa daquele desgraçado que inventou de atacar os humanos. Continuou Drow. Você está errado, não fomos nós quem começamos essa guerra, muitas gerações se passaram para vocês, o que torna mais difícil para lembrarem. Somos pintados como inimigos, assassinos, os vilões da história, mas foram os humanos que começaram a guerra. As terras onde vocês pisam e chamam de lar, há 1000 anos era habitada por prateados. Vocês chegaram e as tomaram de nós. Disse Freya se exaltando. Freya, para, não precisamos falar disso agora. Disse Merida segurando um dos braços de Freya na tentativa de acalmá-la. Não, Merida, eles têm que saber. Continuou Freya. Os primeiros homens vieram das montanhas de Calidum e atravessaram o rio Adran montados em dragões, devastaram as terras verdejantes, com sangue expulsaram meu povo de sua terra, essa terra que foi nosso lar por milênios. Não pouparam ninguém, velhos, crianças e aldeões, todos mortos de forma brutal e impiedosa. Amon não era um carrasco, era apenas uma criança quando tudo aconteceu. Ele foi um dos únicos sobreviventes da casa dele, ele fugiu pelos bosques. Correu até suas pernas não suportarem mais o peso de seu próprio corpo. Dias depois chegou em cidades vizinhas, estas que mais tarde, também, foram destruídas pelos homens, eles que não se cansaram de conquistar até chegarem ao pequeno mar. Os números de mortos foram incontáveis, os prateados tentaram resistir, mas do que adianta ter um exército quando se tem dragões do outro lado, não é mesmo? Nesse momento Eudor engoliu em seco. Com o tempo matamos um a um dos dragões. Tivemos que fazer muitas alianças para recuperar nossa força. Enquanto isso, fomos diminuindo gradativamente a força dos humanos. Então os Asteres apareceram. Eles sempre chegavam na última hora no momento em que estávamos exaustos e vulneráveis, fazendo com que parecessem invencíveis, mas não eram. Os prateados que não podiam lutar tiveram que fugir para um outro lado do mar, para Dasos, onde seus irmãos encontraram refúgio. Logo montaram exércitos atrás de exércitos para resistir e retomar algumas terras. Eles estavam tão desesperados que pegaram até crianças, como meu pai que foi levado para os campos de treinamento e logo após enviado à guerra. Ele presenciou todo tipo de atrocidades, praticamente, cresceu nos campos de batalha, mas aos poucos ele foi se destacando ganhando cada vez mais apoiadores. Com o tempo os Dailens de Dasos nos deram terras e nomearam meus pais rei e rainha de prata. Nada na vida dele foi fácil, ele sempre teve que lutar para conquistar tudo o que queria. E ele prometeu ao povo e à minha mãe que nos levaria de volta aos pastos verdejantes da nossa terra que nos foi roubada. Você não estava vivo para se lembrar, Drow, mas muitos do meu povo ainda se lembram da vida que tinham antes da guerra, lembram de cada dia de terror que passaram, muitos foram à loucura. Essa guerra tirou mais pessoas do meu pai do que ele pode contar. Infelizmente, sua promessa se tornou sua obsessão. Ele se tornou tão cruel como seus inimigos. Infelizmente, percebi isso tarde demais. Eu não estou aqui porque eu amo os humanos, mas porque não quero mais ver sangue sendo derramado em vão, em prol de uma guerra sem fim. Amon sempre me dizia para lutar sem piedade. Nesse momento, seus olhos começaram a marejar. Eu acredito que a misericórdia é o que faz a vida prosperar. Da última vez que lutei sem misericórdia, vi um mar de corpos de todos os tipos. Algumas eram crianças e outras mulheres grávidas. Há 20 anos tenho pesadelos com aquele dia, mesmo não sendo minha raça ainda eram pessoas, provavelmente, inocentes, não tinham nada a ver com essa maldita guerra. Eu não suportaria ver uma cena dessas de novo. Às vezes me sinto um monstro, mas aí lembro de quantas vidas prateadas foram ceifadas, sendo guerreiros ou não, então cheguei à conclusão de que se eu sou um monstro, não sou a única. Finalizou ela, saindo de perto deles e se isolando em um canto da caverna, qual deixou todos quietos e sem reação. Eudora também decidiu andar um pouco e se isolar. Ela se deitou em cima de uma pedra e ficou olhando os musgos verdes fluorescentes que coloriam o teto da caverna. Por alguns instantes, ela ficou calada tentando assimilar as palavras de Freya. Aragorn, é verdade o que ela disse? Por favor, fale comigo. Suplicou Eudora, baixinho em tom melancólico. A verdade tem muitos lados, Eudora. Respondeu uma voz serena e profunda em sua mente. Vocês fizeram aquilo. Tomaram as terras de prateados inocentes, derramando o sangue deles. Continuou ela com a voz trêmula. Mas o dragão permaneceu em silêncio. Por favor, me responda,
Eu preciso saber se estou do lado certo. Como posso lutar sem saber a verdade? É muito mais difícil do que parece compreender a história. Respondeu o dragão. Não, não é. Vou me esforçar para compreendê-lo. Apenas me diga, vocês fizeram aquelas coisas? Sim, suspirou como um desabafo. Ada participou. Ela liderou exércitos. Os olhos se encheram de lágrimas e fúria. Então vocês não passam de covardes. Nem tudo é o que parece, Eudora. Os humanos sempre foram as menores das criaturas. Não tinham poder ou grande força, por isso por milênios foram subjugados por outras raças, principalmente, os Daílis estes que sempre se achavam superior às outras. As primeiras batalhas foram mais por motivos de revolta do que ataque. Os homens uniram suas tribos para conquistar terras para si. Muitos viviam uma vida miserável, e a ideia de irem para um lugar melhor era o que mais almejavam. E os dragões? Não tenho orgulho da minha raça, eram as criaturas mais poderosas e grandiosas de toda Domum. A maioria dos dragões habitavam no topo das montanhas de Calidum e faziam dos humanos sua refeição. Como eu disse, eles tinham uma vida miserável. Se não fosse a amizade de Ada e minha mãe, nós ainda seríamos seres arrogantes se alimentando dos mais fracos. Foi minha mãe que me ensinou que os fortes devem proteger os mais fracos e não os subjugar. Para minha família, estávamos fazendo o certo. Além disso, os Dailens não eram tão bonzinhos como parecem. Eles mataram minha irmã quando ela era apenas um filhote, porém isso é história para outra hora. O que importa, Eudora, é que existem pessoas boas e ruins em todos os lugares. A questão é o que você está fazendo aí, certo? Se sim, então continue. Se não, pare e reveja seu caminho. Eu não sei mais. Como saberei se estou do lado certo? Você é forte, Eudora. Qual lado parece mais fraco? Além disso, qual deles busca a paz? Pense nisso e encontrará seu caminho. Enquanto isso, em um canto isolado atrás de algumas rochas, longe de tudo e todos, estava Freya sentada sozinha. Gaia se aproximou e sentou ao lado dela. Não é a única. Balbuciou Gaia. Lembro que depois do massacre, ainda sem acreditar no que eu havia feito, vi meu reflexo em uma poça. Eu estava coberta de sangue, nunca senti tanto nojo de mim mesma. Depois disso, não importava quantas vezes eu me lavasse, eu ainda me sentia suja. Eu cortei meu cabelo pensando que se eu mudasse minha aparência, de alguma forma, mudaria o que eu tinha feito, mas, não, toda vez que eu me olhava no espelho, lembrava daquele reflexo na água. Mesmo após 20 anos ainda não consigo me olhar no espelho. Acho que todos nós fomos monstros em algum momento. Só quero conseguir encarar meu reflexo de novo. Por um instante ficaram em silêncio até que Gaia continuou a falar. O importante é que não está sozinha. Eu e Meridas sempre estaremos aqui. E até o Aldo do jeito dele. Deu um breve sorriso ao falar do irmão. Muito obrigada, Gaia. Você está tão crescida. Nem parece aquela garotinha de quando te conheci. Disse Freya. Eu me lembro, você estava dando flores à família dos soldados que morreram na guerra. Lembro que as flores estavam murchas e eu fiz com que elas ficassem mais vivas. Foi aí que descobrimos seu poder. Você era tão pequena e já conseguia manipular, um pródigo desde cedo. Sorriu Freya ao lembrar. Claro, eu sempre fui a criança pródigo da minha família, coitado dos meus irmãos, sempre viveram à minha sombra. Brincou Gaia, fazendo Freya rir. Mas não nos falamos mais depois daquele dia. Demorou um tempo para sermos amigas. Sim, você ordenou que eu e Merida fôssemos para o centro de treinamento. Lá eu arrumei encrenca com alguns carinhas. Eu tinha metade do tamanho deles, mas eu achava que podia brigar com eles. Riu Gaia. Merida, coitada, tentou me defender, mas ela era boazinha demais para brigar com alguém. Logo eles começaram a encher o saco dela também. Então, você chegou e mandou que parassem. Lembro até hoje da cara que fizeram quando te viram. Se ajoelharam na hora e ficaram pedindo misericórdia. Sim, eu e Merida tínhamos quase a mesma idade, então me compadeci dela. Imaginei como seria ter que cuidar dos meus irmãos mais novos, caso eu tivesse algum. Logo, me afeiçoei. Ela é muito doce e fácil de fazer amizade. Já você demorou alguns anos para nos tornarmos amigas, mas quando atingiu sua adolescência também se tornou uma Dailen muito amável, mesmo que seja cabeça dura. Às vezes tenho saudade daquela época. Os dias no campo de treinamento foram bem divertidos. Falando nela, onde ela está? Então Gaia saiu para procurá-la. Após Gaia sair, Drew chegou até Freya e se sentou ao lado dela.
Eu queria pedir desculpas, disse ele com a cabeça baixa, ainda um pouco envergonhado. Foram os prateados que mataram meus pais por ordem de Amon. Eles foram acusados de traição por querer se rebelar contra a aliança que eles tinham. Eu cresci odiando seu povo e jurei matar todos que eu visse. Eu achava que você era só mais um deles, mas você me mostrou que nem todos são ruins. No fundo acho que os humanos só acolheram a gente porque era um inimigo a menos e um aliado a mais. Há pessoas boas e ruins em todos os lados. Disse ela. Você é boa, Freya. Disse ele se virando para ela. Freya olhou nos olhos dele, se aproximou lentamente do rosto de Dru e deu um leve beijo. Obrigada por isso, sussurrou ela, também por ter me salvado no castelo. Eu esqueci de te agradecer. Como eu poderia deixar que te machucassem? Respondeu ele baixinho, fazendo Freya soltar um leve sorriso. Em seguida ele a puxou pela nuca e a beijou. Em um canto da caverna, Frederick andava sozinho procurando algum lugar para se aliviar. Onde fui me meter? Misericórdia, não tem uma latrina decente aqui. Nunca me imaginei tendo que urinar em uma pedra, murmurava Frederick, até que viu um vulto. Quem está aí? Aldo. Dru. Não tem graça, resmungou ele. Antes que percebesse tomou uma paulada na cabeça perdendo a consciência. Quando Frederico acordou, estava em uma jaula cercado por várias criaturas humanoides, que vestiam roupas de pele de animal. Eles tinham pele verde e cabelos escuros em formatos de dreads, eram fortes e altos. Eles moravam dentro de rochas no que parecia ser algo no subterrâneo. Eles estavam em volta da jaula observando Frederick. Misericórdia, Blatos da terra, era só o que me faltava. Pensou Frederick consigo mesmo. Você, sábio, cura? Perguntou um deles, apontando o dedo para Frederick. Ele tinha um colar de dentes e um cajado, parecia ser o líder. Vocês me sequestraram e me prenderam em uma jaula como se eu fosse um animal. Eu não vou curar ninguém, bando de gente feia e fedida. Berrou Frederick. Coloca ele na barriga da cabra. Disse o líder. Os outros pegaram Frederick e jogaram dentro de uma estátua de cabra. Ela era toda fechada e não havia entrada de ar. Se vocês acham que vão me matar jogando aqui, estão enganados. Eu sou imortal, criaturas ridículas. Gritou Frederick batendo na porta que agora estava fechada. Frederick. Disse uma voz baixinho. Frederick olhou para trás e viu Merida, fraca encostada em um cantinho. Merida, o que você está fazendo aqui? Perguntou ele, aflito. Eu vi quando pegaram você, eu tentei te salvar, mas não consegui. Eles me prenderam aqui. Disseram que só me soltariam quando você curasse alguém. Quanto tempo você está aqui? Há algumas horas. Eu pensei que eu iria morrer, mas abriram a porta e te colocaram aqui. Então entrou mais ar, então temos mais algum tempo. De alguma forma você me salvou. Disse ela sorrindo, com aparência bem debilitada. Você não pode nos tirar daqui? Eu tentei manipular a água do meu suor, mas a jaula é muito forte para ser cortada. Eu poderia tentar manipular a água do ar, porém se eu falhasse nós morreríamos. Mas você pode nos tirar daqui, é só fazer o que eles querem. Isso, jamais, eu não vou dar o que eles querem, aqueles brutamontes me pagam. Merida caiu deitada, suspirando, enquanto passava mal, fazendo com que Frederick engatinhasse até ela, e colocasse a cabeça dela no colo dele. Calma, Merida, eu vou te curar. Eu não estou doente, preciso de ar. Disse ela com os lábios secos. Droga, eu vou dar um jeito, calma. Frederick, me desculpa por ontem à noite. Sussurrou ela. Não vamos falar mais sobre isso, ok? Engraçado, você sabe falar sobre tantas coisas, mas não sobre o que passa dentro de você. É importante ter orgulho de si mesmo, mas o seu orgulho é tão grande que vai nos matar, Frederick. Suspirou Merida, em seguida fechou os olhos. Frederick ficou desesperado, e começou a bater na porta. Me tirem daqui e eu faço o que vocês querem. Gritava ele. Os Blatos abriram a porta e o puxaram para fora. Tirem a Darlene de lá e eu farei o que lhe quiserem, disse Frederick se impondo. Sábio cura primeiro, depois pega a garota. Ordenou o líder. Os Blatos o levaram até uma casa de pedra. Dentro de um cômodo, deitada em vários tecidos de pele estava uma fêmea, ela parecia estar grávida e muito doente. Frederick se ajoelhou e pegou as mãos dela, ela parecia estar envenenada, então colocou as mãos sobre o ventre dela, sentiu que o bebê também não estava bem. Tragam-me água. Frederick ordenou. Eles trouxeram e ele deu a ela de beber,
Depois pressionou o ponto alto do estômago dela e a garganta fazendo vomitar. Depois ele usou as suas mãos para curá-la. Alguém deu algo envenenado a ela. Tomem cuidado, ela vai ficar bem. Agora tragam-me a Dailen. Após Frederick dizer essas palavras, houve um rebuliço do lado de fora da casa. Ele e o líder saíram para fora. Todos estavam lá. Drew segurava um Blato, enquanto Lars repousava a espada no pescoço do Blato fazendo de refém. Não faremos nada a ele, só queremos o sabre e a Dailen que vocês pegaram. Disse Helena um pouco mais à frente de onde eles estavam. O líder fez um sinal com a mão e os Blatos puxaram Merida desacordada de dentro da estátua e a jogaram no chão. Aldo a pegou, no colo. Podem ir. Disse o líder, fazendo sinal para que fossem embora. Eles saíram e voltaram para onde estavam. Quem eram eles? Perguntou Lars a Gaia. São Blatos da Terra, não são naturais dessa região, devem estar viajando para se juntar a Mon. Eles costumam viver em cavernas, falam pouco a nossa língua, e não são muito de se comunicar com os outros, por isso acredito que eles não sabem da recompensa de nossas cabeças. Se soubessem eles não teriam nos poupado. Respondeu Gaia. Temos que arrumar um jeito de sair não só dessa caverna, mas chegar às Montanhas Cinzentas o mais rápido possível. Se as tropas dele já estão chegando, não podemos perder mais tempo. Disse Helena se juntando a eles. Eu tenho um plano. Disse Aldo. Por acaso é uma piada? Perguntou Gaia. Dessa vez, não é, eu juro, mas vão ter que confiar em mim. Continuou Aldo.